pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos aprender um pouco mais sobre a história do nosso sistema de numeração. Nós sabemos que tudo na nossa vida tem uma história, não é mesmo? A gente tem nossas histórias familiares, a nossa história na escola e muitas outras histórias que a gente tem na nossa vida. Então, o nosso sistema de numeração, hoje, ele é chamado de sistema de numeração indo-arábico, certo? Que é um sistema de numeração decimal. Professora, mas como que veio tudo isso? Como que aconteceu? Olha só, nós sabemos que antigamente o homem ele vivia da caça, da pesca, da coleta de frutos, então ele não se importava muito com essa questão de contagem, né? Ele vivia uma vida nômade e ele não se preocupava com a questão de contar aquilo que ele tinha. Com o passar do tempo, esses nômades eles foram criando vilas, povoados e eles foram começando a criar animais. E aí, as ovelhas que eles criavam, eles precisavam contar. O que eles faziam? De manhã, quando eles tiravam elas do aprisco, cada uma que ia saindo, eles iam colocando uma pedrinha lá no chão. À tarde, cada uma que voltava, eles iam tirando essas pedrinhas. E aí, eles iam vendo se sobrasse pedrinha, é que faltou alguma ovelha. Então, ele começou esse processo de contagem, o ser humano começou esse processo de contagem. Só que, o que aconteceu? Com o passar do tempo, esse rebanho foi crescendo e foi ficando muito difícil contar essas ovelhas uma a uma, pedrinha por pedrinha. Aí, o que ele descobriu? O homem descobriu que se ele pegasse essas pedrinhas, agrupasse em um grupo de 10 e substituísse essas 10 pedrinhas por uma maior, ficaria mais fácil a contagem, ou seja, uma pedrinha maior significava que ali estava representando 10 animais. E com o passar do tempo, foram se criando vários sistemas de numeração, vários números. E por que esse sistema nosso ele chama indo-arábico? Na verdade, há muito tempo atrás, existia um povo, os hindus, que eles moravam perto de um rio, que hoje é a região do Paquistão. Eles viviam lá e eles foram aprimorando esse sistema de numeração decimal. O que aconteceu? Mas por que é indo-arábico? Com o passar do tempo, os árabes foram conquistando e invadindo territórios e eles invadiram essa região onde esse povo vivia. E lá eles foram conhecendo e aprimorando esse sistema de numeração. E aí, depois de muito tempo, esses árabes, eles migraram para a Europa. Eles foram para a Europa e eles levaram com eles esse sistema de numeração, que é hoje o nosso sistema de numeração decimal. E aí, nós temos o seguinte, vocês se lembram que eu falei para vocês que a gente tinha um alfabeto em matemática? Lembra disso? Na primeira aula a professora falou isso para vocês. Então, o que é esse alfabeto? Olha só, nós temos 10 algarismos que formam todos os nossos números, tá? Bom, nós temos do 0 ao 9, então a gente já sabe por que é sistema de numeração decimal, porque a gente tem 10 algarismos que, quando a gente junta eles, a gente vai formar alguns números. E esse sistema de numeração, ele é posicional. Como assim, professora? Olha só, se eu pego o algarismo 3 e o algarismo 1, se eu colocar o 3 e o 1, eu vou ter o número 31. Se eu colocar o algarismo 1 e o algarismo 3, eu vou ter o número 13. Então, ele é um sistema posicional. O número vai depender da posição que eu organizo estes algarismos aqui, tá? Professora, por que chama algarismos? Uma curiosidade. Sabe quando os árabes levaram esse sistema para a Europa? Teve um matemático muito famoso chamado Al-Khwarizmi, que escreveu um livro explicando esse sistema. Então, em homenagem a esse matemático, colocou-se algarismos, certo?
Então, aqui nós temos o nosso sistema de numeração decimal, que é composto pelos algarismos indo-arábicos. Esses algarismos, eles se dispõem em um sistema posicional. E agora eu vou mostrar para vocês o ábaco, que vocês já conhecem, né? Já trabalharam com certeza muito com ele nas outras aulas, nos outros anos. E a gente tem esse sistema aqui. O ábaco, ele representa as ordens dos algarismos em um número, certo? Então, aqui eu coloquei o algarismo 2 nas unidades, nas dezenas e nas centenas, certo? Para a gente representar o seguinte. A gente tem nesse sistema de posição duas coisas que a gente precisa observar, tá? Que é o valor absoluto do algarismo e o valor relativo ou posicional. Quando eu falo relativo e posicional, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. O que é o valor absoluto de um algarismo? É como se fosse a identidade dele. Por exemplo, se eu for de Anápolis a Goiânia, eu continuo sendo Nara. Se eu for para os Estados Unidos, eu continuo sendo Nara, é minha identidade. Então, quando perguntar para você qual que é o valor absoluto do algarismo no número, é o próprio algarismo. Aqui eu coloquei o número 222 representado no ábaco. Olha, a gente tem aqui 2 unidades, 2 dezenas e 2 centenas, certo? Então, eu tenho o número 222. Qual que é o valor absoluto desse 2? 2 é a identidade dele. Desse 2 aqui, 2. E deste aqui, 2. Então, não muda, tá? Agora, o valor posicional ou relativo vai depender da ordem que o algarismo está. Nós sabemos que, olha, a gente sempre vai contar da sua direita para a sua esquerda. Então, eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta e assim sucessivamente, ok? A primeira ordem é a ordem das unidades simples, a segunda das dezenas, a terceira das centenas, quarta unidade de milhar, quinta dezenas de milhar. Se eu perguntar para vocês qual que é o valor posicional ou relativo desse algarismo 2 aqui, são 2 unidades, porque ele está na ordem das unidades. Qual o valor posicional desse 2? Observem que ele está na ordem das dezenas. E aí a gente vai associar muito com língua portuguesa, ó. Dezenas vem de 10. 2 dezenas não vai ser 10 mais 10, então são 20 unidades. Observem que o valor posicional do 2 mudou. Aqui ele era 2 unidades, aqui ele passou a ser 20 unidades, certo? E desse 2 aqui, ele está na ordem das centenas. Então, eu tenho 2 centenas, que é 100 mais 100. Então, eu tenho 200 unidades. Então, o valor posicional desse 2 aqui é de 200 unidades, porque são 2 centenas. Então, 2 vezes 100, 200. 200 unidades, certo? Então, quando a gente perguntar no número quantas ordens esse número tem, olha, aqui eu tenho 222. Quantas ordens ele tem? Ele tem 3 ordens, ó. 1, 2, 3 ordens, ok? Se eu tirasse aqui uma unidade, qual é o algarismo que representa maior valor posicional aqui? Qual é o 2 que tem maior valor posicional? É o azul ou é o vermelho? Logicamente que é o vermelho. Por quê? Porque o vermelho está na ordem das centenas, certo? Então, o que é a ordem de um algarismo no número? É o lugar que ele está, certo? Aqui, essas 2 unidades ocupam a primeira ordem. Aqui a segunda, aqui a terceira, ok? Então, nós precisamos sempre observar essa questão. O valor absoluto é a identidade do algarismo. Não importa a ordem que ele esteja, ele sempre vai ser o algarismo 2. Agora, o valor posicional ou relativo vai depender da ordem que o algarismo está, ok? Um grande beijo e até mais!